Fala galera, então nesse vídeo aqui, como passado no vídeo anterior, nós vamos ver as questões dos input maps no modelo novo do padrão aí da Unreal, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, né? Caiu meio aqui de paraquedas, nós vamos vir aqui em Edit, Project Settings, e aqui deixa eu só tirar minha câmera, que o povo falou que não estava conseguindo ver o que eu estava mostrando por causa que a câmera estava no meio, tá? Aqui em Edit e Inputs, aqui embaixo, tá? Aqui temos a opção de Inputs. Inputs nós temos aqui o Action Maps e o X Maps, tá? Que aqui são os inputs de movimentação, esses dois são de movimentação. E esses outros dois são de movimentação mais da câmera, tá? E esses aqui são actions de ações de quando você clica no botão, tá? Vamos aqui nos inputs para vocês entenderem melhor, tá? E aí depois nós vamos ver a criação deles passo a passo. Mas eu primeiro quero que vocês entendam a lógica do que será feito aqui para depois vocês ir fazendo aí mesmo com passo a passo, um copia e cola aí, mas vocês têm que entender primeiro a lógica, tá? Primeiro você tem que criar o controlador dos inputs. Como que cria? Você vem, clica com o esquerdo, vai inputs e tem aqui input map content, que seria o controlador dos inputs, que é o que você vai adicionar os inputs como se fosse esse aqui, ó. É quase a mesma coisa, mas só que ele tem uma programação um pouquinho a mais, que você põe as teclas, dentro dessas teclas ele tem ações que podem ser executadas e assim sucessivamente, tá? O que eu fiz aqui? Aqui, esse primeiro aqui é o IA Move for Backroad, que é esse input aqui. Deixa eu minimizar. E é esse input aqui. O que você tem que fazer? Você vem no input, clica para abrir e aqui tem os inputs. Aqui tanto o input de controle como os inputs de ação. E aqui você faz a mesma coisa, que é o input aqui de controle e o de controle e aqui as ações por teclado. É um copia e cola desse aqui para esse aqui, tá? Mas vamos aqui ver aqui mais para frente, nós estamos vendo os X. Eu pus as pastas separadas para ficar melhor o entendimento, tá? Você pode pôr tudo junto? Pode. Mas eu recomendo você separar que fica mais fácil para você se localizar. Aqui nós temos um input que nós íamos ver, o for world, né? Ele é o input, mas aqui eu pus 1D. Em vez de 2D, que ele controla o vector, eu pus 1D em float. Porque o ALS, ele tem uma questãozinha aqui chatinha, que eu até demorei um pouquinho para descobrir isso, que dentro desse input ele não trabalha o input diretamente, ele trabalha o input dentro de uma função que é essa play movement input, tá? Dentro dessa função aí tem aqueles inputs, o input de direcionamento, tá? Que aí ele trabalha por esses controladores aqui, que é o movement state. E aí ele trabalha com um switch no ALS Movement State, que é um enumeration. O enumeration nada mais é do que um arquivo que enumera algumas coisas que podem ser feitas. Deixa eu mostrar. Sei que fica um pouco longo, mas é para vocês entenderem. O que nós vamos procurar aqui do enumeration é o ALS underscore movement state. Eu prefiro utilizar filtros, tá? Mas aí vocês utilizam da forma que vocês achar melhor, tá? E o filtro que eu quero é dos enumerations. Tá, você não sabe como colocar esses filtros, você vai na opção aqui onde tem filtros, clica com o esquerdo e aqui você vai poder selecionar os filtros que você quer, tá? Eu só venho aqui e tico o que eu estou procurando. Eu quero os enumerations, então eu quero só ver os enumerations.
e ele vai mostrar os enumeration da pasta que você tá. Os enumeration que eu quero é da pasta do Locomotion. Então ele mostra todos, tá? Ele tá aqui o que nós queremos, que é o enumeration. Se eu pôsse aqui que eu queria ver somente as blueprints de classes, eu selecionaria classes ou estruturas e aí eu posso ticar por aqui e ver só o que eu quero, tá? E é bom você trabalhar nessa lógica que fica mais fácil de você localizar as coisas que você quer, tá? O Enumeration Stage ele tem algumas coisas ali, como o Hangdoll, o Marting, o IR, que é Linoir, o Growth, e esse é o Movement State, que são vários enumerations que o ALS tem para trabalhar essas movimentações, tá? Então, aqui a movimentação dele é um pouquinho mais complexa, tá? Porque ele vem aqui numa função que puxa o movimento state como uma variável, e aí ele puxa num switch ele só puxa essas coisas que nós estamos vendo aqui. O switch nada mais é que ele linkar isso aqui em pinos que eu posso ticar dentro da função em si ou dentro do blueprint que eu estou trabalhando, tá? Isso que o switch vai fazer. E aí ele pegou o grow de UR, fez um branch e aí ele usou outra variável que é de isForward Actions. E aí ele linkou no input de ação ali, de movimentação, no get controller for big vector. E aí ele linkou os dois ali. E aqui ele trabalha, o que você estiver, ele vai trabalhar nesse tipo aqui dessas funções, que tá puxando os inputs que estão aqui no setting, que são esses inputs aqui, ó. Esse movement for the background e o movement rigid left, tá? Que são esses dois inputs que estão ali. O que você tem que fazer? Você tem que trocar pelo que você criou, que é o novo, que é o getIR, que eu estou seguindo o padrão que está aí na Unreal. Ele começa com esse IA ponto, underscore, o nome do que você quer. Então eu tive que trocar isso aqui pro que eu criei, tá? E aí fazer o link pro que eu quero. E aí, como é esse aqui, o Fix Diagnóstico Gamepad Value, ele só aceita float, por isso, nesse aqui, eu tive que usar o Axie 1D, que é em float, tá? Demorou um pouquinho para eu descobrir isso, foi bem trabalhoso, mas aí já tá mastigadinho para vocês. Por isso que aqui vai ficar Axie 1D em vez de Axie 2D Vector 2, tá? Isso tanto no Ford Vector e no outro que seria o IA underscore Movement Vector Left, que também é um D, porque como eu falei, ele tem que estar em float aqui, tá? E aí o que eu fiz? Eu vim aqui, setei ele aqui, pus as teclas de ações, que são essas teclas que estão linkadas aqui. Você mesmo pode ir lá e ver as teclas que estão. E o pad do controle que está setado. Então, eu só fiz aquela parte que é um pouquinho chatinha. E o resto só foi mesmo copiar e colar para lá, tá? Que foi pegar esses dois, vir aqui no input e setar aqui da forma que estava lá. Aqui dentro eu não fiz nada, como vocês podem ver, tá tudo zerado. Mas às vezes você pode pegar e pôr um negate aqui, tá? Eu pus um negate aqui, mas não é necessário, tá? Você pode deixar zerado, porque aí ele vai trabalhar. Mas eu pus uns negates aqui, tanto no S quanto no A, só para ele entender que se eu estiver indo para frente com W e apertar o S, eu quero que ele negue, eu quero que ele faça o inverso de ir para frente que é ir para trás, tá? Então para isso eu coloquei o negate, mas é só como se fosse uma segunda validação. Pode ser que se você não pôr, ele vai trabalhar também normalzinho, tá? Aqui eu tenho o look, o IA look,
que eu fiz os dois aqui, tá? Que é o look up down e o look left rigged, que são esses dois que estão aqui também, tá? Esse aqui é o down e esse aqui é o up down e esse aqui é o left rigged, tá? Que são a movimentação da câmera no eixo Y e a movimentação do eixo X. E eu pus eles aqui e trabalhei com eles aqui também da mesma forma, tá? A diferença é que eu tô usando um Vector Tool, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, só confirmar. É um Vector Tool, eu tô usando o Vector Tool nele, tá? Porque como é uma movimentação nessa forma, eu preciso do Vector Tool. Mas, porém, entretanto, eu fiz eles aqui no Vector Tool, tá? Depois eu vou checar, validar certinho no material de apoio da Unreal. Mas como o material é pro manequim do third person ou do first person, pro ALS fica um pouquinho mais difícil trabalhar essa parte, tá? Mas depois eu vou dar uma olhada na documentação que tem disponível para ver se eu consigo ver a validação e consigo fazer isso aqui funcionar de forma eficaz. E aí, como a câmera tava travando e bugando um pouco, eu decidi deixar isso aqui de lado, tá? Para não atrasar muito o processo ali de configuração dos inputs que eu queria passar para vocês. E fiz um input só, que é o IA Look, tá? O IA Look ele vai trabalhar tanto o eixo X e o eixo Y, tá? E aí ele linka na câmera como padrão ali do third person ou do first person, tá? Que é o de primeira pessoa ou de terceira pessoa, para ficar mais fácil. E aí eu linkei ele aqui nos controladores e deixei ele no Exo como Exo 2D, né? 2D Exo, mas ele controlando tanto o eixo X e o eixo Y, tá? E aí se nós vimos aqui no look, eu pus aqui Exxon 2D, né? E coloquei ele ali, né? Dentro do input e joguei ele aqui na cena e comecei a trabalhar ele aqui e aí funcionou certinho. Os outros inputs, que são os actions, que são as ações de clique, nada mais é do que essas ações aqui, tá? São esses actions, que é o de pular, de sprint, de correr, de andar, de mirar, da câmera, do ragdoll e outras coisas. Nada mais é de que eles são um input de verdadeiro ou falso. Se eu estou pressionando, ele vai fazer. Se eu não estou pressionando, ele não vai fazer. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um input e pus aqui um boolean, tá? E dentro dessa validação de verdadeiro e falso, eu não coloquei nada aqui, só as teclas de indicação que estão lá disponíveis aqui no Project Settings, tá? Que são esses actions, se você clicar, ele te dá qual que são as teclas que estão sendo usadas, tá? E aí, nesse processo de verdadeiro ou falso, eu só criei os inputs. Deixa eu só fechar esse monte de aba aqui para nós não ficar perdendo muito tempo. Nesse processo aqui de verdadeiro e falso, eu criei todos os inputs que são necessários aqui dentro do Project Settings, que são esses. E dentro da Base, eu só fui linkando o botão de Start. Start, porque ele tem se você vê o input antigo, tá? Esse aqui é um input antigo. Ele tem um processo press e release. Como o que não utilizar o que utilizar somente o press, eu só vou pôr no start. O que utilizar o press e release, eu ponho no start e complete. Mas esse aqui, diferente daqueles outros, tá? Eu preciso também pôr essa opção aqui, que é o OnGing. E eu vi no material de apoio que tem ali
num documento do ALS, tá? Então eu vi isso aqui e para essa função é necessário porque senão dá bug lá na câmera, tá? É aquela câmera que vai para um lado, depois vai para o outro, que é essa câmera aqui, porque se você não pôr aquele ONG alguma coisa ali, que eu esqueci o nome, a câmera só vai para um lado. E nesse aqui, a câmera, ela vai para um lado, não, ela vai para dentro, né? Ou se você clicar, ela vai para um lado, se você clicar, ela vai para o outro. Então, por isso que tem que ter essa opção aqui, tá? Eu demorei um pouquinho para descobrir, fiquei um pouquinho bravo porque só ia para um lado, mas depois de muito testes eu consegui achar esse material de apoio que eu acredito que eu disponibilizei em uns 3 Discords aí que eu faço parte. Esse aqui que é o input IAR, ele só precisa, como ele tem a função tanto press como release, eu tenho que dar a função start e a função complete, tá? Função start ele dá nesse DP7 Rotation Mode, que é uma função que tem do ALS, e o complete, que seria o release aqui nessa opção, ele tem que ir para o switch e ver o modo que ele tá, se é o third person ou first person, que é o de primeira pessoa ou terceira pessoa, e aí ele tem esse BP Rotation, ou se não tem o outro BP Rotation, tá? Que seria nada menos, nada mais do que vou pôr o rifle aqui. Ó, se eu tô mirando aqui pra cima, ele mira de um jeito e vai pro lado, e laraná. E se eu pôr aqui, se eu setar a câmera aqui pra dentro, quando eu miro, ele fica ali, ó, na posição da mão, do personagem e tudo mais. Então, é mais ou menos isso aqui, tá? Por isso que ele tá setado aqui, third person e first person. E nós temos aqui um jump, que ele também trabalha com press e o release. Então eu tenho a função start, que ele dá um start no switch ali com o ALS Movement Action e vai puxando várias coisas ali, tem um ragdoll e etc. E o release ele só dá um stop jump, que eu paro de pular, tá? E aí nós temos outra função que é o rotate mode, tá? Que ele tem aqui, que é esse Select Rotate Mode 1 e o 2, tá? Eu peguei esse aqui, coloquei aqui na base e linkei da forma que estava no projeto, que estava no projeto original, que seria somente estar no Press. Então eu só clico aqui na opção Start, que um é no Vector Direction e no Look Direction, tá? E aí nós temos aqui o State Action, que ele só também estava no Press. Então eu deixei ele aqui no Start, que ele faz toda essa função aqui. E aqui nós temos o Walk, tá? Que é o movimento de andar. Ele só estava no Press, então eu só deixei no Start. E o Sprint, que seria o de correr, ele estava tanto no Start quanto no Release. Então o Start ele está dando Sprint e no Complete ele está no modo Run, tá? E aqui nós temos o outro split que não está sendo utilizado nem no projeto, no tema do projeto original. Então eu deixei aqui para se precisar utilizar, ser utilizado, mas eu não linkei nada, tá? Eu só deixei aqui pré-pronto para ser utilizado. Então foi esses os inputs que foram feitos, tá? Com essa base você já conseguiria fazer sozinho, tá? Mas nós vamos ver aqui como fazer isso aqui na prática, como chegar nessa opção e tudo mais. Então eu vou dar um cortinho aqui, nós vamos lá no nosso projeto mesmo do que nós estamos trabalhando para vocês entenderem, tá? Mas esse vídeo nós criamos ali do zero e tudo mais, eu vou deixar agora no próximo vídeo para não ficar muito longo, mas eu queria que vocês tivessem um entendimento do que foi feito aqui. Se vocês quiserem até sair o próximo vídeo, vocês trabalham aí, já vão criando os inputs de vocês. Na descrição eu vou deixar detalhado os nomes também para vocês, eu vou deixar isso aqui que eu estava fazendo, tá? E aí vocês
vocês podem pegar isso aqui e só fazendo um copia e cola aí no seu projeto para fazer esses inputs de forma mais rápida, tá? Mas aí no próximo vídeo nós já começamos a criar esses inputs, lembrando que vocês têm que ter também aqui na base, na base, tá? Vocês têm que criar o ativador dos inputs, que é o ativador que vai ativar o input do esse input novo aí da Unreal, tá? Ele vem aqui no... Isso aqui é um custom evento, tá? Um custom evento é o evento customizados que nós temos aí. Você pode linkar ele direto aqui no Bling Play, mas eu não gosto muito de deixar muita informação ali jogada, porque depois fica difícil trabalhar. Então, geralmente eu crio um evento e depois eu conecto no Bing Play, porque ó, se vocês verem, é o evento customizado que eu criei aqui, que foi o evento que eu linkei aqui, tá? E aí você vai puxar o get controller, vai puxar o seu personagem controller, que se vocês lembram, nós mudamos o nome do nosso play no nosso ALS underscore player controller para locomotion controller. E se vocês verem aqui, ó, tá o locomotion controller, tá? Que é o controlador, é o que vai controlar os controles. E aí eu puxei do Locomotion Controller esse Action Input Location Place Subsystem, tá? Eu dei uma validation aqui para ele validar se, né, se isso aqui for feito, né, valida e passa para cá. E aqui eu puxei um add map content e pus aquele controlador que nós criamos aqui, que foi esse, o IMC underscore default, porque para mim eu criei esse nome porque é um padrãozinho ali de boas práticas da Unreal, tá? Então por isso que eu deixei IMC underscore default. E aí eu só puxei ele aqui. E ele vai puxar o que você criou ali, ou se você tiver mais de um, aí você seleciona o que você quer, tá? E foi isso que foi feito para dar aquela ativação ali. E quando quis ver os inputs, é só você vir aqui nessa abinha que tá aqui, ó, inputs. E aqui você vem aqui, ó, play movement input. Que aí já cai naquela, opa, não é aqui, é aqui, ó. Cadê? Não, calma aí que eu perdi aqui os inputs. Opa, desculpa, é aqui, ó, play inputs gráficos. Esses inputs são aquelas funções que são criadas para o movimento do personagem, tá? Então, se você vir aqui a play input, é o que tá lá. Que são todos aqueles inputs que estão disponíveis ali para você alterar, tá? Então, no próximo vídeo nós vamos começar a já criar esses inputs, mas com toda essa informação, acredito que seria uma boa prática vocês tentar criar sozinho primeiramente, tá? Esse vídeo acho que vai dos inputs sair amanhã. E então vocês vai ter umas 24 horas aí para tentar criar os inputs de vocês e fazer os testes. Mas acho que com toda essa informação vocês conseguem criar os inputs. E depois nós vamos, no próximo vídeo, deixa eu só olhar meu mapa aqui de coisas. No próximo vídeo nós vamos compilar esse projeto. Porque você tem que fazer sempre uma compilação de projetos para você ver se você põe alguma mesh, uma malha, ou põe aquele sistema de água, sabe? Que não tem colisão. Para você, quando você compilar um jogo, você não saber se ele vai dar erro ou não, tá? Então depois de nós criar os controles, os controladores, nós já vamos fazer a compilação do projeto e fazer um teste beta ali se ele roda como um game normal, tá bom? Então eu fico por aqui. E até o próximo vídeo.